Boa noite, pessoal. Está todo mundo me escutando, mesmo sem microfone. Legal. Queria agradecer o convite para estar aqui falando um pouco sobre mindfulness. Para mim é sempre um grande prazer falar sobre esse tema. Quem aqui já ouviu falar de mindfulness? Nossa, bastante gente. Quem aqui já ouviu falar da palavra meditação? Todo mundo. Geralmente o que traz as pessoas para conhecer um pouco de mindfulness é justamente a palavra meditação. O problema é que muitas vezes, quando a gente fala a palavra meditação, não necessariamente nós estamos falando sobre a mesma coisa. Existem quase 2.000 tipos de meditações. Com ativações físicas, neurais, totalmente distintas. Então, quando a gente fala de trabalho com algum tipo de meditação, ou quando a gente fala sobre meditação, não necessariamente nós estamos falando sobre a mesma coisa. E mindfulness é um tipo de meditação. Dentro da ciência, na década de 70, graças aos Beatles, a meditação transcendental começou a ser muito estudada. E o que se percebeu na ciência naquela época é que a meditação transcendental trazia alguns benefícios, principalmente físicos. Redução da pressão arterial, batimento cardíaco, etc. Hoje em dia, a meditação mais estudada no mundo é a meditação mindfulness. E é basicamente sobre a meditação mindfulness que nós vamos falar. Uma outra meditação que tem sido muito estudada é a meditação da compaixão. Com resultados fantásticos. Não está nos meus slides, mas se alguém quiser saber um pouco, pode colocar nas perguntas e a gente discute. Porque realmente é muito interessante. Na verdade, quando a gente fala de mindfulness, a gente também está falando um pouco de compaixão. Agora é interessante, quando a gente fala de compaixão, geralmente tem uma ideia religiosa, né? Uma tradição, etc. Mas o que anda acontecendo hoje, no mundo científico, é olhar para a meditação como uma técnica. De maneira laica, circular, fora das tradições. O problema acontece que mesmo quando eu falo sobre mindfulness, não necessariamente nós vamos estar falando sobre a mesma coisa. Mindfulness é um termo guarda-chuva, que quer dizer um monte de coisa. Na verdade, mindfulness também é uma palavra da língua inglesa que já existia antes até da ideia de meditação mindfulness. Então, quando a gente fala de mindfulness, a gente pode estar falando das técnicas meditativas mindfulness. Nós podemos estar falando de um traço psicológico. Algumas pessoas são naturalmente mais mindfulness. Podemos estar falando das tradições religiosas que usam a meditação mindfulness. Podemos estar falando de um estado. A pessoa está. Mesmo quando eu falo a palavra mindfulness, não necessariamente quando as pessoas falam, não necessariamente vamos estar falando sobre a mesma coisa. E é um pouco confuso, gente. Vocês têm uma ideia de como é confuso? Terceira vez que eu fui para a Inglaterra fazer um curso de mindfulness, já era um curso de mindfulness para professores, pessoas que trabalhavam com mindfulness, como intervenção terapêutica. A maioria das pessoas tinham como língua nativa o inglês. E antes de começar o curso, as pessoas estavam conversando uma com a outra e se perguntando: como você explica? Não falta material na língua inglesa. São professores de mindfulness e eles estavam conversando com o outro, perguntando isso. Como você explica para as pessoas o que é mindfulness? E é o que eu vou tentar fazer aqui hoje. Hoje nós vamos conversar sobre o que é a meditação mindfulness, como ela é praticada, como ela surgiu na ciência e algumas pesquisas mostrando a eficácia desse tipo de meditação como ferramenta terapêutica. Mas é um tema bastante amplo, bastante complexo. Então, acho que o ideal é a gente ir no que é mindfulness. Né? Eu só falei umas 50 vezes já essa palavra. Se a gente for pegar a definição clássica do que é mindfulness, nós temos essas duas como as principais. Uma é o John Kabat-Zinn e a outra é a Bishop.
John Kabat-Zinn define mindfulness como a consciência ou estado mental que surge ao se prestar atenção de forma intencional à experiência ou fenômeno presente, sem julgá-la, criticá-la ou reagir a ela. Já a Bishop, ela tem uma definição bidimensional, que seria, mindfulness seria a regulação intencional da atenção focada na vivência imediata, com uma orientação para a experiência caracterizada por uma curiosidade, abertura e aceitação. Para ficar um pouco mais simples, mindfulness é estar atento a este momento, de forma intencional e sem julgar. Numa postura de abertura, curiosidade, gentileza, para qualquer coisa que esteja presente. Bom ou ruim. Faz sentido, não faz? Podemos sair daqui já falando, eu sei o que é mindfulness. Na verdade, algumas pessoas vão falar assim, pô Marcelo, mas eu estou aí, eu estou aqui, se eu não estou aqui, eu estou onde? Que papo é esse? Para fazer talvez um pouco mais de sentido sobre essa definição, talvez seja interessante a gente investigar como nós vivemos a nossa vida, o nosso dia a dia. Será que a gente realmente está em contato com o que nós estamos vivendo? Será que sempre estamos vivenciando aquilo que estamos fazendo? Tem uma pesquisa muito interessante. Eles desenvolveram um aplicativo. Esse aplicativo, de tempos em tempos, emitia um sinal sonoro. E aí a pessoa pegava e tinha uma pergunta. Você está em contato com o que você está fazendo? 65% do tempo as pessoas falaram não. Não estou. Esse estado específico de consciência, esse estado específico psicológico, ele tem sido associado a uma série de indicadores de saúde. Maior bem-estar, menos depressão, maior qualidade de vida, melhor sistema imunológico. Na verdade, a lista é significativa. Eu muitas vezes dou essa palestra lá no Unifesp. Na Unifesp fica em São Paulo. Fica do lado da 23 de maio e sempre tem entrevista. Sempre. Então, é muito comum um paulista todo dia estar no trânsito. Todo dia. E é muito comum também um paulista todo dia reclamar sobre o trânsito. Todo dia. Dia após dia após dia. É ruim. O trânsito realmente é ruim. Se a gente for falar sobre essa definição, o que algumas pessoas dizem é que se eu estou desse jeito, melhora a minha resposta, fica menos automática, e com duas grandes qualidades, que seriam eu não reagir de maneira automática, reproduzindo, e não me colar a determinados eventos. Então, vamos lá no trânsito. Quando eu estou brigando com o trânsito, estou lá, tá ruim. Como que eu estou? Como que eu estou? Eu estou normal, tranquilo. Muito provavelmente minha mente está agitada. Meu corpo vai estar tenso. Nesse estado, provavelmente meu batimento cardíaco vai aumentar. A frequência cardíaca. Aumentar a pressão arterial. E se eu realmente, quanto mais raiva eu tiver, hormônios do estresse sendo liberados na corrente sanguínea, poxa, se isso não é sofrimento, nada mais é. Agora, será que neste momento eu não tenho uma outra opção? Será que neste momento, quando eu estou dirigindo meu carro parado no trânsito, eu todo dia tenho que reagir daquele jeito? Poxa, muitas vezes você vai chegar em casa e vai ver TV. Mostrando seu carro, ar-condicionado. Teve um outro exemplo bastante interessante. Digamos que você de novo está indo de carro, para o seu trabalho, atrasado, e o pneu fura. O pneu furou. É ruim o pneu furar. Né? Aí você sai, escuta um monte de buzina, suja a mão.
e vai chegar mais atrasado. Como que você vai? Depois que você trocou o pneu, como você vai até o seu trabalho? Você vai calmo, tranquilo? Provavelmente a gente vai, caramba, esse dia hoje promete. E com medo, talvez de uma bronca do seu patrão. Aí, digamos que você chega no seu trabalho e seu patrão foi para Bahamas, você não vai levar mal. O drama acaba aí. Chegando no meu trabalho, eu vou falar sobre o quê? O pneu furou. E como que eu vou contar? Eu vou contar numa boa? Ou eu vou falar, meu é uma coisa bem boa. Desculpa. Você não imagina como foi. E a pessoa, há uma grande chance da pessoa reviver aquela situação com a mesma ativação emocional. Então, um evento que é ruim, como furar o pneu, eu estou vivendo como se tivesse acontecido 2 vezes. Aí no almoço, eu vou falar sobre o quê? Se forem pessoas diferentes, vou falar de novo sobre o pneu furado. Quando eu chegar em casa à noite, eu vou falar sobre o quê? Pneu. No clube, no final de semana, só não tem nenhum problema a gente falar um evento ruim que aconteceu na nossa vida. O problema é que a gente costuma fazer isso sem nem perceber o que isso está fazendo para a gente. Sem nem notar. Simplesmente no automático. Eu moro numa cidade, está perto de São Paulo, chamada Rio das Cruzes. O litoral é muito próximo. No todo feriado, todo mundo desce. Vocês acham que pode acontecer a seguinte coisa? E para voltar é horrível, porque sempre tem um super trânsito. Então, sexta, sábado e domingo, eu sou feriadão. Aí no sábado, meio-dia, você lá, sentado na areia, de frente para o mar, e aí você lembra que amanhã você vai pegar um super trânsito na sua vida. O que acontece nesse momento com o seu feriado? É quase como se você saísse daquele ambiente e fosse levado para o seu carro no trânsito. Vai ser ficar irritadíssimo, com raiva, e por aí, e aí vai. Sem nem lutar. Então, talvez, em cima desses pequenos exemplos, e outra, essa ativação mental e emocional, ela é muito potencializada quando nós estamos emocionalmente envolvidos com algo. Basta terminar um relacionamento. Estar triste. Isso acontece de maneira mais automática, mais intensa. Então, talvez agora comece a fazer um pouco mais de sentido essa definição. Faz? O porquê estar atento a este momento? Eu estou na praia, eu não estou no trânsito. Vou chegar no trânsito, eu vejo o que eu faço. Ao redor do mundo, Mindfulness tem sido conhecido por 2 grandes características. Como uma filosofia de vida, uma maneira de se viver a vida. Por uma coisa muito simples. Se eu não estiver em contato com este momento, eu estou em contato com o quê? Eu só vivo aqui. Só posso fazer alguma coisa na minha vida neste momento. E Mindfulness também tem sido conhecido, muito conhecido, por ajudar a dissolver emoções negativas, que nos trazem dificuldades. E agora eu vou explicar um pouco isso. Mindfulness deu um salto no meio acadêmico com uma pesquisa na Universidade de Oxford, que foi feita com pacientes com depressão maior, com mais de 3 ou 4 recaídas de depressão, com crise de depressão. E aí o que eles viram? Que esses pacientes, não sei se vocês sabem, mas se você tiver tido uma crise de depressão, a chance de você ter a segunda é de 50%. Se você teve a segunda, a chance de ter a terceira é de 75%. Depois da terceira, 90%. E Mindfulness, quando comparado com outras linhas terapêuticas, com medicação e etc., conseguiu reduzir o índice de recaída de depressão em 50%. É bastante.
E o professor Mark Williams, que é um professor de Oxford, ele fala o seguinte: o que te mantém depressivo, o que te mantém ansioso, não é o que ocasionou a sua ansiedade ou a sua tristeza. É como eu me relaciono com isso. Lembra no exemplo do pneu furado? Eu fico revivendo? Isso é explicado. Eles foram, eu vou entrar nessa questão já já. Eles ficaram intrigados com esses resultados e foram tentar entender o porquê isso aconteceu. Então, quando estamos atentos aos nossos sentimentos e pensamentos? Basicamente sobre isso que eu estou falando. A gente se relaciona com o mundo de uma maneira muito interessante. Se você estiver atrasado, você briga com o semáforo quando ele fecha. Como se o semáforo fosse um ente possuído que não vai com a sua cara. É verdade, você fica com raiva dele. E ele foi feito para isso. Ele foi feito para isso. Uma coisa muito interessante quando nós falamos de mindfulness, que isso nos remete a justamente como somos ingênuos ao viver a vida. A gente, de uma maneira mágica, a gente quer ser feliz o tempo todo. A gente não quer que o pneu fure. A gente não quer que coisas ruins aconteçam com a gente. A gente não aceita. A gente briga. Claro, ninguém quer sofrer. Mas é um pouco ingênuo a gente achar que vamos viver sem entrar em contato com uma série de situações desafiadoras e ruins. E nelas não entra o semáforo fechado. É muito pior que isso. Se tudo der certo na nossa vida, se absolutamente tudo der certo na nossa vida, nós vamos envelhecer, adoecer e morrer. Se não acontecer assim, é porque aconteceu alguma coisa muito errada. Errado por nós. Então, alguns neurocientistas, eles falam que a nossa mente é velcro para situações ruins e teflon para situações boas. Nós temos uma tendência a nos prender àquilo que é ruim. Por que isso acontece? Se nós formos, sairmos, pegarmos um dia para fazer compra em 10 lojas, aí na última loja você é maltratado por um vendedor muito mal educado, aquele que fica com vontade de chamar o gerente. Quando você chega em casa, você fala sobre essa situação. Né? Isso foi responsável por 10% do seu dia. E tudo que você fala é sobre isso. Se nós formos pegar, antes disso, vamos pegar um animal, uma savana. Vamos ver por que isso acontece. Todo mundo já deve ter visto aqui nesses canais Animal Planet, o Discovery Channel, uma savana com alguns animais, predador e presa. Todo mundo já deve ter visto um tigre correndo atrás de um monte de zebra. Todo mundo já viu? Então o tigre está parado, as zebras estão pastando. De repente a zebra sai correndo para pegar aquele tigre. A zebra não sai correndo. O tigre sai correndo para pegar alguma zebra. Né? O que acontece com todas as zebras nesse momento? O sistema de luta e fuga aciona, né? Há uma grande ativação e elas saem correndo para salvar a sua vida. Né? Então, neste momento, aumento do batimento cardíaco, a pressão arterial, irrigação muscular, tudo para ela sobreviver. Aí a gente sabe o que acontece quando o tigre pega uma zebra. A gente não sabe o que acontece com essa zebra, ela morre. Mas o que acontece com as outras zebras? Qual é a cena seguinte? Elas continuam pastando como se nada tivesse acontecido. Simplesmente esquece. Alguma coisa nesses animais desliga. Essa reação, grande reação emocional.
Agora vamos imaginar que vocês estão no Serengeti fazendo um safari, passeando, né, lá, curtindo, fotografando a girafa. E daqui a pouco você olha, você vê um rinoceronte vindo. Você vê se o guarda está lá, não tem ninguém, o que você vai fazer? Sai correndo para salvar sua vida. Basicamente a mesma ativação do que as zebras. E sai correndo, desesperado. Aí digamos que você acha um banheiro químico, não sei se tem banheiro químico, é Serengeti, e eu acho que também não ia resolver com um rinoceronte. Sei lá, você sobe numa árvore, aí vem um guarda, resgata você, você volta para o seu hotel, 6 estrelas, o problema acaba aí. Acontece com a gente a mesma coisa que acontece com as zebras. A gente vai ficar. Se tivesse. Eu devia ter escutado a minha mãe indo para Orlando, não para o Serengeti. Eu sou muito burro. E os meus filhos, como iam ficar? Eu ia começar a viver uma série de situações hipotéticas. E muito provavelmente com a mesma ativação emocional. Com medo. Querendo ir embora. Isso parece muito com aquilo que a gente pode chamar de transtorno do estresse pós-traumático. A pessoa continua revivendo. Mas vocês percebem que isso não está muito distante da gente? Então vamos voltar àquelas pessoas que tinham tido 3 ou mais 4 episódios de crise de depressão. O que o pessoal de Oxford descobriu? Eles falam que a nossa mente basicamente age por associação. Uma coisa lembra a outra, que lembra a outra, preenche lacunas, fantasia, imagina, cria. Então, pegue uma pessoa que já teve uma crise de depressão. É algo ruim. Mas ela está estável. Quando essa pessoa tinha uma queda de humor, que é normal e natural, sabe, todos nós vamos ficar tristes. O que a mente dela associava? O que fazia ela lembrar? A crise. Vocês têm uma ideia de como a nossa mente age por associação? Se eu perguntar para vocês como foi a infância de vocês, todo mundo vai me contar. Mas se eu levar vocês até a casa que vocês moravam quando era pequeno, muitas lembranças vão surgir. Coisas que você nem sabia que você poderia lembrar. Às vezes cheiros, se torna muito mais forte. Então, uma pessoa que já tinha tido uma crise de depressão, quando ela tinha uma queda de humor normal e natural, todo mundo, quando ela ficava triste, a mente dela associava ao quê? Será que a depressão vai voltar? E se ela voltar, o que vai acontecer? Agora eu perco meu emprego. E se eu perder o meu emprego, como que vão ficar os meus filhos? E a mente começa aí. E qual é a chance dela ter, em cima desse pensamento, disso que é tão normal e natural, que faz isso quando vê um furo? A chance dela ter uma outra crise de depressão é significativa. E por que isso acontece, pessoal? Porque, basicamente, a nossa mente evoluiu para resolver problemas. De maneira automática. Com a evolução da nossa espécie, ao contrário das zebras, nós desenvolvemos a capacidade de imaginar, fantasiar, prever, criar, que nos permitiu um salto evolucionário fantástico. Nós só estamos aqui por causa disso, por causa dessa capacidade imaginativa. E é muito bom. Então, vamos pegar os nossos ancestrais. Ele sabia que num lago tinha um leão que às vezes aparecia lá. Então, ele conseguia muitas vezes prever antes de ir que talvez aquele lago não seja um lugar bom para ele. Então, porque ele imaginava isso. Imaginava o sofrimento. Isso permitiu ele estar mais atento a isso. Então, o pessoal de Oxford chama de mente fazer. Essa mente automática. É a mente que soluciona problemas.
Se vocês estiverem no trabalho ou aqui na sua aula e surgiu um grande problema, não entregaram a prova, o trabalho para o professor, e você de repente pode reprovar, você já vê quem ri nessa aula. O que você vai começar a fazer de modo automático? Achar uma saída. Ou inventar uma desculpa, ou pegar um atestado, qualquer coisa. Você começa a trabalhar em cima disso. Então há uma ativação emocional, né, do tipo, estou ferrado, é ruim, e eu começo a achar um jeito, sem me esforçar, automático. Nossa mente evoluiu por isso. A hora que você consegue enganar o professor, o que aconteceu com essa ativação emocional? Foco. Simplesmente assim. O problema é quando eu uso esse modo automático para coisas internas, para emoções. Como que eu resolvo uma tristeza? Você não resolve. Você sente. Como eu resolvo uma ansiedade? Um medo? Você não resolve. Você sente. O problema é que isso é algo ruim. E a nossa mente ela fica querendo dar um jeito nisso. Se a gente for voltar naqueles exemplos que eu te dei, quando eu tenho um problema, o que minha mente vai fazer? Pensar no problema. Quando eu começo a pensar na minha ansiedade, eu posso ter alguns pensamentos do tipo, e se não der certo? Por que eu estou ansioso? O que é de errado comigo? E se eu, sabe, toda aquela gama imaginativa que vocês acham que está solucionando ou está piorando? Muito provavelmente piorando. Quer ver um bom exemplo que ilustra isso? Alguém aqui pensou no elefante branco da semana passada para essa? Ninguém? Andando nas ruas de Corumbá? Vou falar que muita gente acha que Corumbá tem onça andando na cidade. Eu não achava. Mas também não achava que tinha elefante. Ninguém pensou no elefante branco da semana passada para essa? Ninguém. Tá. Se eu chegasse para vocês e falasse o seguinte: se vocês conseguirem não pensar no elefante branco dessa semana para a semana que vem, eu vou dar uma cobertura em Copacabana para vocês, passagem aérea direto, sempre que vocês quiserem. Vocês acham que vai acontecer? Só que vocês não podem pensar em nenhum momento no elefante branco. Nem quando lembrar de mim, nem quando ouvir falar do Rio de Janeiro. O que vocês acham que vai acontecer? Quanto menos você quiser pensar no elefante branco, provavelmente mais você vai pensar no elefante branco. Um estudo que mostra isso. Pegaram crianças, mexendo no teste de criatividade, e para um grupo foi pedido para eles: faça esse teste de criatividade, mas não pense no elefante branco. Se você pensar, aperte o botão. O outro grupo foi falar: faça esse teste de criatividade. Se por acaso você pensar no elefante branco, aperte esse botão. Qual grupo vocês acham que pensou mais? Que não podia. Porque nesse momento, quando eu não posso pensar em algo, o meu cérebro encara isso como uma agressão, algo ruim. Como tipo? Se eu tiver com medo de um tigre, tudo que o meu cérebro vai fazer é pensar no tigre. Porque é importante. Então, muitas vezes a gente acaba lidando com os nossos medos, ansiedades, tristezas, dessa maneira. Não querendo estar. Menos eu quero estar. Mais preso. E mais a minha mente vai tentando resolver. Então, o que seria o modo automático? O modo automático seria mais ou menos essa equaçãozinha. Problema, algo que eu não quero. Solução: resolver ou fugir. Então, para algo externos, tem um leão ali. Não quero entrar em contato com ele. Ou eu resolvo esse problema me escondendo, ou eu fujo. Se eu estou ansioso, eu não quero, eu vou tentar resolver ou fugir. Duas grandes características nas psicopatologias
são justamente pensamentos ruminativos. Sua mente fica presa. A palavra é bem essa, ruminativo. Fica pensando, que é como o caso da pessoa no Serengeti que sobreviveu. Ela fica pensando para que aquilo não aconteça de novo. Mas tudo que faz, esse pensamento ruminativo, na verdade, faz você colar com o evento. Pior. Ou eu fujo. Fugir, dentro das psicopatologias, nós podemos chamar de esquiva experiencial. Eu estou com medo de uma entrevista de emprego. Que seria importante para mim. Mas eu sou ansioso. Aí eu não tenho coragem, eu fujo. Resolvo o problema. Só como eu me sinto depois, pior. Cada vez mais fraco. Então, pessoal, tudo isso que eu trouxe serve para nos ajudar a ilustrar um pouco do porquê talvez seja importante eu desenvolver uma habilidade de estar aqui, neste momento. No exemplo do safari, foi ruim, quase morri, mas eu estou no meu hotel, eu estou aqui, eu estou mais fácil. E as meditações mindfulness permitem essa habilidade de se autorregular. Uma coisa muito interessante dos programas é o que a gente chama de sofrimento limpo e sofrimento sujo, que é a grande proposta de Mindfulness. Sofrimento limpo. Estou ansioso. Alguém acha aqui que não vai ficar ansioso uma vez ou outra? Quase impossível. Na verdade, se você não ficar, isso provavelmente é um problema. Alguém acha aqui que não vai ficar com medo uma vez ou outra? Quase impossível. Estamos falando sobre ser humanos. Só que quando eu estou ansioso e eu não quero ficar ansioso, é um sofrimento limpo, estou ansioso. Estou ansioso. O que seria sofrimento sujo? É eu não querer ficar ansioso. Quando eu não quero ficar ansioso, eu ligo o nosso modo automático de solução de problemas. E aí eu começo a pensar nisso. Então, eu estou ansioso, não quero estar ansioso, eu começo a ficar ansioso por estar ansioso. Eu começo a ficar triste por estar ansioso. Eu começo a ficar com raiva por estar ansioso. Eu começo a ficar com medo por estar ansioso. Uma série de emoções que não tem nada a ver com a primeira emoção. Só que o sofrimento sujo não acaba aí, não acaba com essa primeira camada. Eu começo a me ocupar um. Por que eu sou tão fraco? Por que eu não consigo? Ah, isso é culpa da minha mãe. Por aí vai. Mas o sofrimento sujo também não acaba aí. Eu começo a usar, há grande chance de eu começar a usar estratégias para eu fugir da minha ansiedade. Posso beber demais, posso fugir, começar a usar drogas, que no momento resolve, na hora resolve. Só que depois a gente vai se sentir muito pior, mais fraco, mais incapaz. Então a grande ideia de mindfulness é começarmos a aprender a estar melhor, aprender a ser humano. Não é errado ter medo. Lembra que eu falei lá no começo? O professor Marco Williams de Oxford fala que te mantém ansioso ou depressivo não é o que ocasionou, é como eu me relaciono. Faz mais sentido para vocês agora? Como eu me relaciono com os amigos. Então, o oposto da mente automática é mindfulness. Né? O que seria mindfulness? Benefícios da mente sem é o oposto da mente doing, que é como eles colocam lá no programa de Oxford. Então, ver os nossos pensamentos apenas como fluxos mentais, viver o aqui e agora de maneira presente e vívida, desligar o piloto automático. Só o piloto automático não é ruim. Tem uma função muito importante. Libera espaço. É uma série de coisas. O problema é quando nós só vivemos em cima dele. Tomar decisões melhores, e esse aqui é o meu favorito.
Parar de tentar ver a vida da maneira que acredita que ela deveria ser. Isso é de longe. Eu às vezes falo que o problema do mundo está do jeito que está, emocionalmente falando, a culpa é do autismo. Viveram felizes para sempre. Pode pegar qualquer fala do autismo. E imagine o dia seguinte, depois de viveram felizes para sempre. Uma mulher, um homem, uma vida, não tem como ser tranquilo. No mínimo eles vão ter um vizinho chato. E o que não é mindfulness? Não é se distrair, fingir que aquilo não está presente. Não é repressão das emoções ou do comportamento. Não é se esquivar. Não é ruminar sobre coisas positivas ou negativas. E nem reavaliação cognitiva ou reestruturação das emoções. Mindfulness é estar com aquilo que está presente neste momento. Seja com você, emocionalmente, ou fisicamente, ou externamente. Entrar em contato com o mundo do jeito que o mundo se apresenta. Claro que uma palestra de 1 hora, nós não vamos entrar em contato com toda a complexidade que envolve isso. E essa prática permite alguns ganhos, né? Pode chamar de mecanismo muscular. Aumento da autoconsciência, estar mais atento a quem eu sou, autorregulação emocional e comportamental. Estou lá no trânsito brigando com aquilo. Brigar com o trânsito vai fazer o trânsito andar mais rápido? Não. Então eu posso escutar uma música, ligar para alguém. Quando eu não reajo, as minhas escolhas ficam mais claras. Quando eu fico brigando com o trânsito, não há escolhas, há só a briga. E aqui o que a gente pode chamar de transcendência, né? A amabilidade, a equanimidade e a compaixão. A gente pode pegar e falar que é um passo um pouco mais complexo para a gente explicar. Por que mindfulness leva a isso? Bom, no mundo, as terapias baseadas em mindfulness são chamadas de terapias comportamentais de terceira geração, ou terceira onda das terapias comportamentais. A primeira onda das terapias comportamentais seria a psicologia comportamental, de Skinner. A segunda onda, psicologia cognitiva, teoria cognitiva de Beck. E a terceira onda seria o advento de mindfulness. Então nós podemos chamar de terapias comportamentais cognitivas baseadas em mindfulness. Seria legal se fosse tão simples assim. Mas quando a gente fala de ciência, na verdade é sempre muito complexo. Muito. Pessoas que leem essa questão das terceiras ondas de uma maneira um pouco diferente. Mas a gente viu que é importante entrar em contato com algumas outras. Essas duas primeiras, a Mindfulness Based Reduction e Mindfulness Cognitive Therapy, são as MBIs, Mindfulness Based Intervention, intervenções baseadas em mindfulness, mais famosas no mundo. A primeira, eu vou falar um pouco da história, mas primeiro surgiu essa, depois surgiu essa. O que elas têm em comum? Elas são programas baseados na meditação mindfulness. Esse estudo, eu peguei e falei sobre pacientes com grande chance de ter recaída de depressão, foi feito em cima desses programas. Se hoje nós estamos conversando sobre mindfulness aqui, é graças a esses programas. Que é um protocolo manualizado e que pode começar a ser replicado. Essa é o grande pulo, foi o grande pulo do gato. Que a ciência começou a poder replicar e estudar com várias populações diferentes, com problemas diferentes. Então são práticas que geralmente têm um formato, são programas que têm um formato
Modelo clássico, 8 semanas, com um encontro semanal. Nesse encontro, esse encontro tem duração de 2 horas, 2 horas e meia, onde o participante entra em contato com várias técnicas de meditação mindfulness. Meditações formais, informais, e com um pouco também de psicoeducação. E aí depende do programa. Já essas outras duas, a terapia comportamental dialética e a terapia de aceitação e compromisso, são linhas terapêuticas que são mais usadas dentro de um setting clínico normal. Se for falar de psicologia, psicólogo e paciente no seu consultório. Pode ser aplicado em outros contextos também, mas geralmente ela é utilizada dessa maneira. E uma coisa interessante nessas duas abordagens é que não necessariamente você vai colocar o seu paciente para meditar. Segundo, principalmente o Reis, de ACT, terapia de aceitação e compromisso, você consegue aumentar o nível mindfulness das pessoas com outras atividades que não sejam a meditação. Muito interessante. Muito interessante. Eu gosto muito dela. Mas você pode colocar isso para meditar. Então, as origens. Mindfulness, do jeito que nós trabalhamos nas evidências, ele tem as suas origens nas tradições milenares budistas. Existe uma pesquisadora, a Ellen Langer, de Harvard, que ela trabalha mindfulness como treino atencional. E aí ela não tem uma herança tanto do budismo, mas isso também é bastante discutível dentro do meio acadêmico e científico. Então, mindfulness é uma tradução da palavra sati, de uma língua antiga chamada Pali, que quer dizer lembre-se. Mas é um lembre-se do tipo, não é lembrar-se de algo. É mais ou menos quando você está numa igreja, chega para uma criança e fala, lembre-se aonde você está. Nesse sentido. Entre em contato com o mundo. O ideograma chinês da palavra mindfulness é muito interessante, ele é composto de 2 letras. Quer dizer, mente presente. Mas o ideograma da palavra chinesa para mente também quer dizer coração. Coração presente. Isso é muito bacana, porque lembra do modelo bidimensional da Bishop? Um treino da atenção focada, junto com uma atitude de abertura, curiosidade, gentileza e sem julgar. Então o ideograma chinês passa bem que mindfulness. Ao contrário da tradução de mindfulness da palavra inglesa mindfulness no português. A gente tem traduzido como atenção plena. Não é só o processo atencional. Mas são os desafios de traduzir uma palavra. Mindfulness também não seria o ideal da palavra sati. Então, mindfulness da ciência começou com esse simpático senhor, que é o Jon Kabat-Zinn. O Jon Kabat-Zinn ele é professor emérito da Universidade de Medicina de Massachusetts. Na verdade, a formação dele é biólogo molecular. E em 79, ele, que era budista, ele resolve pegar as técnicas do Zen budismo e trazer só as técnicas para um programa. E foi onde ele criou o primeiro programa, que é chamado Mindfulness Based Stress Reduction, em 79. Quem foram os primeiros pacientes? Foram pessoas com dor crônica e transtornos de ansiedade. Então, em cima desse primeiro estudo, ele começou a perceber resultados positivos. Então, ele criou o programa. E a partir desse programa, outras pessoas, outros centros de pesquisa começam a estudar. E em cima desse protocolo, foram criados vários outros protocolos de intervenção. Como aquele segundo que eu falei, que é o MBCT, que junta o MBSR, do Jon Kabat-Zinn, com teoria cognitiva. Então, isso chama terapia cognitiva baseada em mindfulness. Mas tem vários. Esse aqui seria Mindfulness Based for Pain and Illness, que é mindfulness voltado para pacientes com dor crônica e doença. O MDRP
que é o Mindfulness Based Stress Relapse Prevention, que é um programa voltado para prevenir recaídas em dependentes químicos. Tem vários. O que muda entre um programa e outro? Geralmente a base é muito parecida. As práticas de meditação, formatos de 8 semanas e etc. O que muda muitas vezes é o conteúdo psicoeducativo, que às vezes é voltado para aquela população específica. Então, que nem no MPRP, se usa termos como gatilho emocional, fissura, e em outros programas não necessariamente se trabalha. Okay? Mindfulness, esse é o primeiro livro de Mindfulness secular, a gente pode falar. Foi escrito pelo Jon Kabat-Zinn, e o nome dele é Full Catastrophe Livre. Viver a catástrofe completa. Primeira vez que eu vi esse título, eu falei, peraí, tem alguma coisa que não está batendo. Principalmente o que está escrito embaixo. Como lidar com estresse, dor e doença usando a meditação mindful. Por que esse nome? Vivendo a catástrofe completa. E o Jon Kabat-Zinn, no meio do livro, ele explica. Ele fala que estava vendo uma série, e aí o protagonista da série encontra um amigo de longa data, chega para esse amigo e fala, e aí, como tá a vida? E o cara responde, casei, trabalho, filhos. A catástrofe completa. Traz bem a ideia é demais. Viver a vida do jeito que é mais. Isso aqui é a capa da revista Time, que teve no ano passado. Eu coloquei aí para mostrar que Mindfulness está começando a ficar muito famoso no mundo. Na verdade, nos Estados Unidos e na Europa está muito forte. E aqui está começando agora. Está muito começando. Eu ouvi falar que parece que ontem, no Jornal Nacional, falaram sobre Mindfulness. Ontem, recebi um WhatsApp. O programa Bem-Estar é um programa também que sempre tem alguma coisa, entre aspas, e parece que no dia 1º de janeiro vai ter também um programa que vai falar um pouco sobre Mindfulness. Isso é uma coisa importante, principalmente da área da saúde. A gente costuma colocar no mesmo cesto meditação, relaxamento e mindfulness. São coisas distintas. Meditação usualmente envolve múltiplos contextos culturais, filosóficos ou religiosos e até mesmo mentais. Na meditação pode existir o propósito de alcançar um nível elevado de consciência espiritual. Em Mindfulness nós não temos isso. Uma das grandes coisas. Quando falamos de Mindfulness, lá, dentro dos programas. Já, relaxamento, o objetivo do relaxamento é conduzir o organismo a um estado de repouso, calma e mansidão. O objetivo é evitar e estimular o funcionamento do sistema nervoso parasimpático. Já em Mindfulness, estar atento e consciente ao fluxo de sensações, sentimentos e pensamentos que surgem momento a momento. Desenvolver uma atitude de curiosidade, abertura e não julgamento, autocompassiva com este fluxo, como que acontece. Desenvolver a capacidade de reagir, de maneira menos automática e mais consciente aos eventos que atingem nossas sensações, sentimentos e pensamentos. Vou chamar de quase uma autorregulação isso. Ou atencional. E o que é meditação? Muito legal essa coisa. Bom, a maioria das técnicas meditativas, mindfulness ou não mindfulness, isso é uma coisa que também é interessante. Nem todas as meditações são meditações mindfulness. Mas quase todas as meditações têm componentes mindfulness. A maioria das técnicas meditativas, o pessoal tem uma âncora atencional. Um objeto que eu repouso a minha atenção. Que pode ser qualquer coisa, pode ser um mantra, pode ser a chama de uma vela, pode ser a respiração, pode ser o corpo, pode ser os sons, na verdade pode ser qualquer coisa. Onde eu repouso a minha atenção. Alguns budistas, eles chamam a nossa mente de mente macaco.
Imagina um macaco numa árvore. Qual que é a natureza do macaco? Ficar pulando de galho em galho, não é? E eles falam que a nossa mente é como se fosse um macaco. A natureza da nossa mente é ficar dispersa, pensando, analisando, julgando. Então, quando meditamos, nós procuramos manter a nossa atenção num objeto. Só que não é muito fácil. Eles falam que a nossa mente não é só um macaco, é um macaco bêbado picado por um escorpião. Extremamente muito. Então, o que nós procuramos fazer quando nós meditamos é manter o macaco no lugar. O macaco vai sair. Por quê? Eu trago ele de volta. O Sr. Daniel Goleman, escreveu Inteligência Emocional, ele define meditação como meditar é exercitar o músculo da atenção. Extremamente simples. Exercitar o músculo da concentração. Na verdade, é o que ele fala. E é muito difícil você achar uma definição que engloba todas as meditações. Meditação é uma palavra com uma origem. Agora lemos esse grego latim, quer dizer introspecção, reflexão. Então, se você estiver sentado debaixo de uma árvore e estiver pensando na vida, você pode falar que está meditando. Então, para a gente ver como é complexo quando a gente fala na palavra meditação. Esse aqui é uma imagem que a gente encontra muito, se colocar no Google, na internet, quando a gente fala de meditação. Porque que algumas pesquisas têm mostrado, principalmente com as pesquisas da professora Sara Lazar, é que literalmente nós estamos exercitando o nosso cérebro. Literalmente. Eu vou explicar para vocês já já o porquê. Isso aqui é o processo de meditação. Né? Quando nós estamos atentos a algo, em contato com algo, são determinadas áreas do cérebro que estão ativas. Quando a minha mente divaga, escapa, passado, futuro, seja lá o que for, liga uma área do cérebro que é chamada de Brain Default Mode. Brain Default Mode Network. É uma rede neural de funcionamento padrão, extremamente ativa. Esse aqui a gente pode chamar de pensar na morte da bezerra. Quando você está... Então, quando a minha mente foge, são outras áreas cerebrais. Quando eu noto, eu percebo que minha mente está saindo, eu desligo o Brain Default e ligo uma outra área. Quando eu deixo ir, é uma outra área, e aí, quando eu redireciono para cá. Então, são áreas distintas que são trabalhadas dentro do processo de meditação, que é muito simples. Foco a minha atenção, minha mente sai, percebo que ela saiu, trago ela. Basicamente. Parece fácil. Então, a professora Sara Lazar, ela fez uns estudos pegando a imagem do cérebro de meditadores antes de um programa de 8 semanas e após um programa de 8 semanas. Então, são pessoas que meditaram por 8 semanas só. E o que ela percebeu? Que algumas áreas do cérebro sofrem uma alteração. Na verdade, algumas áreas do cérebro, elas têm a substância cinzenta aumentar significativamente após 8 semanas de meditação. As áreas são a ínsula, associada à percepção de si mesmo, sensações físicas externas, fome, sede, etc. O córtex pré-frontal, associado à tomada de decisões e processamentos cognitivos, que reduz conforme envelhecemos. O hipocampo, associado à memória, à aprendizagem e na regulação da emoção. E a indução parietal temporal, que acredita-se estar associado à perspectiva de primeira pessoa, empatia e compaixão. Todas essas áreas, essas 4 áreas, depois de um programa de MBSR, elas ficaram maiores. A amígdala temporal, que é o nosso gatilho emocional, relacionada à percepção do estresse, é responsável pela mediação de respostas fisiológicas à ameaça. É a única parte do cérebro que, na verdade, não aumentou, diminuiu. Tem um estudo muito bacana, que eles pegaram ratos, mediram o tamanho da amígdala
E aí colocaram eles durante 11 dias num ambiente estressor. Tocando funk, sabe? Não, privação de fome, sono e etc. E aí eles mediram o tamanho dessa amígdala após os 11 dias e a amígdala estava hipertrofiada, maior. Colocaram os ratos no seu ambiente normal. E mesmo depois de algum tempo eles perceberam que a amígdala não voltou. Aí, com base nesse estudo, eles pegaram pessoas com transtorno de ansiedade diagnosticado. E as pessoas passaram para o programa de 8 semanas. Foi medida a amígdala temporal antes, e após 8 semanas, essas pessoas que tinham o diagnóstico de transtorno de ansiedade, a amígdala temporal tinha diminuído. E não tinha mudado nada na vida delas. Só o advento do programa de mindfulness. E aqui são os estudos que passaram lá atrás. Grupo controle, grupo que passou pelo programa de 8 semanas, construção parietal, o campo, a mudança na amígdala. Isso aqui é muito interessante. Conforme nós vamos envelhecendo, o nosso cérebro ele vai diminuindo, ele vai encolhendo. E aqui é um estudo transversal, onde pegaram meditadores e não meditadores. 20 anos, 30 anos, até seus 50 anos. Em azul é o cérebro de meditadores. Ele se mantém do mesmo tamanho. O cérebro de não meditadores, perto de 50 anos, fica menor. Claro, quando a gente está falando de cérebro, eu não sou neurocientista, mas é muito difícil a gente estabelecer uma relação direta. Não necessariamente quer dizer que aumentou é bom. Mas não deixa de ser algo interessante. Aqui são as pesquisas de mindfulness, né? A primeira publicação em 1982, aqui no ano de 2012, e hoje a gente sabe que tem publicações, sabe, são muitas, quase 40 por semana. Então esse número vai estar lá em cima. Se colocar no PubMed, mindfulness, e qualquer coisa vai aparecer muito material. Claro que há muita discussão ainda, muito. As próprias escalas que medem mindfulness, o estado mindfulness, é bastante discutível, sabe, sobre a eficácia. Mas não deixa de ser algo muito interessante que anda acontecendo. Vocês ainda vão ouvir falar muito sobre isso. Isso aqui é uma pesquisa que eles pegaram pacientes, né, com depressão, passaram a escala de Beck de depressão. Aqui no meio, pessoal, é dentro do programa de 8 semanas. Aqui são 6 semanas antes do início. Eles mediram, na escala de Beck, a depressão, durante as 8 semanas, a diminuição, e aqui um follow-up de 1 ano, a pessoa na casa dela, sem nenhum tipo de intervenção. Isso é um estudo de um trabalho assim. Aqui é quase a mesma coisa que a gente tem para a ansiedade. Escala de ansiedade Beck, antes do programa de 8 semanas, durante o programa de 8 semanas e após o programa de 8 semanas. A gente tem que tomar cuidado com esses estudos, porque a gente não pode achar que mindfulness é uma parte séria. Vai solucionar tudo, vai resolver tudo. Mindfulness é bastante recomendado no NICE, né, em inglês, que é o Centro de Excelência Clínica, recomenda a mindfulness, no NHS, o SUS deles, como uma excelente, uma boa intervenção, custo-benefício, do tratamento de transtornos de ansiedade, depressão e dor crônica. O parlamento inglês tem uma sessão de mindfulness por semana. Eles acabaram de lançar um documento querendo transformar o Reino Unido numa nação mindfulness. Então, com intervenções pontuais em empresas, escolas e na rede pública de saúde. Muito bacana. Tem o CDzinho do SUS inglês, sobre o de mindfulness. Muito interessante para você. Mindfulness para criança em idade escolar é um negócio fenomenal. Muito. Isso aqui é uma pesquisa que mostrou que pessoas que têm a capacidade de estar mais atento a este momento
pontuam mais alto numa escala de felicidade. Pessoas que a mente divaga muito pontuam quase pela metade. Quanto maior, ou seja, quanto maior essa capacidade de estar aqui, mais feliz você é. Mais aqui, menos aqui. Tem aqui algumas pesquisas. Ansiedade, estresse, depressão, cansaço e irritabilidade, todos diminuem com sessões regulares de meditação. Melhora a memória, tempo de reação mais rápido, aumento da performance mental e física, e meditadores regulares são mais felizes, mais contentes, muito menos propensos a sofrerem distúrbios psicológicos. Mindfulness é pelo menos tão eficaz quanto medicamentos ou aconselhamento para o tratamento de depressão em nível clínico. E agora, os tratamentos preferenciais recomendados pelo Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica do Reino Unido. Mindfulness melhora a memória, a criatividade, a atenção e velocidade de reação. Também aumenta a resistência e resiliência mental e física. Fica muito interessante. Mindfulness pode reduzir drasticamente a dor e a reação emocional associada a ela. Estudos recentes sugerem que os níveis de mindfulness, os níveis médios de dor desagradável, podem ser reduzidos em 57%, enquanto que os meditadores costumados reportam redução de até 93%. Os estudos são inúmeros. Então, melhora o aproveitamento escolar, desempenho no trabalho, pode diminuir os gastos de saúde pública, auxilia no trabalho de médicos e outros profissionais cuidadores. Essa é uma pesquisa muito legal, que mostrou que profissionais da área da saúde, mindfulness, sofrem menos, há uma empatia maior com seus pacientes, menos erros de diagnóstico e algumas outras coisas. É muito interessante isso. Então, se você é um terapeuta mindfulness, profissional da área de saúde mindfulness, o seu paciente ele vai se beneficiar. Tem outro estudo que mostra que se alguma pessoa da família fizer o curso de mindfulness, as outras pessoas da família são beneficiadas. Reduz o risco de depressão e de recaída, ajuda na perda de peso e transtornos alimentares. Tem um programa de 8 semanas que é só para pessoas com distúrbio alimentar. Chama Mindful Eating. Muito legal. Ajuda a dormir melhor, melhora o sistema cardiovascular, aumenta a imunidade, promove o autoconhecimento e contribui para se tornar uma pessoa melhor. São muitos estudos. Teve um estudo bem recente desse ano, inclusive saiu em todas as grandes mídias internacionais, The Guardian, Le Monde, francês. Foi uma pesquisa publicada na revista Lancet. Já ouviu falar da revista Lancet? Talvez a mais famosa. A publicação na revista Lancet falava o seguinte, que mindfulness é tão eficaz quanto o uso, mesmo tão quanto o uso de medicação para prevenir depressão. Recaída de depressão. Igual. Sabe? Claro, foi um estudo gigantesco, feito por Oxford, muito interessante, bem legal, que teve um impacto na comunidade científica bastante forte. Afinal de contas, é uma revista grande. Opa. Então, mindfulness está muito forte nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, de modo geral. No Brasil, a gente pode pegar e falar que ele está gatinho. Bem gatinho. Começando agora. Como eu falei, vamos estar presentes nas empresas, escolas, hospitais, esporte. A Google tem um programa que foi desenvolvido para ela. Pegou um professor de mindfulness e pediu para esse professor desenvolver um programa especialmente para os funcionários da Google. Muito, muito legal. Se você colocar no Google, tem o John Kabat-Zinn falando para funcionários da Google. Mas eu prefiro a palestra do Mike Williams, se vocês estiverem superando o Google. Então, há uma similaridade dos protocolos, né? A maioria dos protocolos são previstos em 8 semanas de duração, um encontro semanal, com duração de 2 horas, com práticas meditativas formais e
Mindfulness no Brasil são pouquíssimos profissionais. Lá na Unifesp, nós temos um curso de formação profissional, eu sou um dos professores. Nós só tivemos 2 turmas de 10 pessoas formadas aqui no Brasil até agora. E agora, no final desse mês, a gente tem mais 10 pessoas. Então, quase todos os profissionais de Mindfulness no Brasil, que atuam hoje, invariavelmente eles tiveram que fazer um curso fora. E aí é uma coisa importante, pessoal, muito importante da gente pensar. Existem alguns cursos. O professor Mark Williams fala assim, você não pode falar que Mindfulness é real, porque não é. Mas, Mindfulness como intervenção terapêutica é da ciência. Então, se a gente se propõe a trabalhar com uma população específica, para determinado problema, é muito importante uma formação condizente. Você pode ter uma formação em Mindfulness budista, existe. Só que isso pede um certo cuidado. É importante. Não estou falando que um é melhor do que o outro, não é isso. Como intervenção terapêutica, acho que alguns cuidados têm que ser tomados. A Unifesp, a gente oferece esse programa, um programa híbrido, né, que junta os principais programas de Mindfulness, é esse que a gente oferece como formação, mas a grande base dele é o MBSR, que é o primeiro que nós trabalhamos. E antes de terminar, pessoal, eu queria ler um poema de um monge zen budista chamado Tirana. Ele diz: paz só pode existir no presente momento. É ridículo dizer, espere eu terminar isso. O que é isso? Um diploma? Um trabalho? Uma casa? O pagamento de uma dívida? Se você pensa dessa maneira, a paz nunca virá. Sempre haverá mais algum isso a conquistar. Se você não está vivendo em paz neste momento, você nunca viverá. Se você realmente quer estar em paz, você tem que estar em paz agora. De outra maneira, haverá somente a esperança de estar em paz algum dia. Obrigado. Vamos fazer uma prática, pode ser? Uma prática curta, pequena. 52 minutos. Só para a gente entrar em contato. Obrigado. Vou pedir para vocês sentarem de maneira confortável. Esqueçam todas as ideias que vocês já tiveram sobre meditação, ou até se vocês meditam. Esquece. Consciente, confortável. Relaxa o corpo, sobe o corpo. Vou convidá-los a fechar os olhos. Feche os olhos. Comece a sentir este momento. Comece a sentir este estar aí. O contato do seu corpo com a cadeira. A temperatura que este contato promove. A pressão. Entre em contato com o ambiente, com os sons do ambiente. Com a temperatura. Com a relação do seu corpo com o ambiente. Veja se há, neste momento, algum pensamento. Se houver algum pensamento, apenas observe. Não há necessidade de mudar. Apenas perceba. Veja se há algum sentimento. Como você está se sentindo. Mais uma vez, não há necessidade de mudar. Apenas observe, sinta esse sentimento em você.
veja como está o seu corpo. Entre em contato com as sensações do seu corpo. Também, com curiosidade, mantenha-se curioso. Aquilo que está presente neste mundo. Permita-se estar do jeito que você está. E por alguns instantes, entre em contato com a sua respiração. Você não precisa controlar a respiração. Sinta a respiração no seu corpo. Nós sabemos que estamos respirando por essas sensações. O toque do ar, do nariz, nas narinas, a passagem do ar pelas narinas, o movimento do abdômen, do tórax. Acompanhe este sentir. Se a sua mente devagar for para outro lugar, passado, futuro, ou até mesmo começar a julgar essa experiência, como isso ou aquilo, encare isso como uma distração e apenas volte a sentir a respiração. Mantenha-se sentindo. Acompanhando o fluxo do ar aqui. O fluxo do ar que sai. E agora volte a entrar em contato com o seu corpo inteiro. Como se o seu corpo inteiro estivesse respirando. Do topo da sua cabeça até a ponta dos dedos do seu pé. Volte a entrar em contato com o ambiente. Respire com isso. Respire com você aí sentado. Respire com quem você é neste momento. Como você está neste momento. Permita-se estar e ser exatamente como você está. Gentilmente, vá trazendo essa pequena prática ao final. Abre os olhos, deixa a garganta. Entre em contato com as pessoas. O que vocês acharam? Isso é uma prática de mindfulness. Nós chamamos de prática dos 3 minutos. Foi criado pelo famoso Mark Williams. Bom, pessoal, obrigado. Só perguntas? Cursos de formação aqui no Brasil, eles seguem um formato bastante peculiar. Se a gente for pegar o formato do curso de formação americano, escola americana, principalmente o UniBSR, ele é bastante complexo. Muito. A escola inglesa, que veio no segundo momento, ela é um pouco mais flexível. E aqui no Brasil a gente tem que ser mais flexível. Por que a gente tem que ser mais flexível? Porque mindfulness não existe. A gente não tem como obrigar e pedir que as pessoas tenham determinadas coisas, determinadas obrigações. Uma obrigação básica e importante da pessoa que quer fazer um curso de formação: passar pelo programa de 8 semanas.
Ao redor do mundo, essa é a premissa básica. Você tem que ter passado pelo programa de 8 semanas antes de começar a formação. E a gente, na Unifesp, a gente vai começar a obrigar-nos. Até então a gente não obrigava, mas é porque a gente vai oferecer algumas opções. Então, a gente não obrigava porque, poxa, o pessoal mora no Rio Branco, como eu vou falar para ela, faça um curso de 8 semanas? Não tem. Mas a gente vai começar a oferecer. Então, aqui no Brasil, esse curso da Unifesp é dividido em 3 módulos. E a gente pede que o participante complete a formação no mínimo em 1 ano. Porque todas as formações de Mindfulness ao redor do mundo têm uma premissa básica. Que é, para ser um terapeuta Mindfulness, pratique. Não é igual você ensinar natação e nunca ter medo da água. Ou nunca pulou. Talvez tecnicamente você consegue, mas é quase impossível você ser um bom professor de natação. Então, depois, se você quiser, esse site, na verdade, Mindfulness Brasil, é documento aberto, esse grupo de extensão da Unifesp. Lá tem todas as etapas de formação que a gente oferece. Na verdade, agora, esse final de semana, a gente deu um programa de 8 semanas condensado. Então, eu estou hoje há quase 8 horas diretas ensinando Mindfulness. Um pouco mais se a gente contar a palestra. Né? Então, a gente ofereceu pelo Espaço Meta, um intensivo. O programa tem 16 horas, nós oferecemos 16 horas no final de semana. Opção, já aprendemos. Mais alguém? Você falou em algumas coisas específicas de técnicas de meditação formal e informal. Como assim informal? Na verdade, as técnicas de meditação formais e informais, elas estão dentro do programa. O que é meditação formal? Uma prática de meditação formal é aquela que eu separo um tempo do meu dia, um momento, sabe, um espaço para pegar e praticar. Então, eu vou sentar e fazer uma prática de meditação da respiração. Uma prática de meditação informal é quando eu trago a ideia do que é mindfulness, do que é meditação, para atividades do dia a dia. Então, uma prática informal de meditação seria escovar o dente mindfulness. O que é escovar o dente mindfulness? Sentir o gosto da pasta, a pressão, a velocidade, o movimento do meu braço, como está o banheiro, eu estou ali. Não é tão simples quanto parece. Tem. Você vai começar a escovar o dente, daqui a pouco você vai pensar na morte da bezerra, já era a pasta, já era o sabor, já era qualquer coisa. E é mais ou menos como a gente vive. Na verdade, quando a gente começa a aprender mindfulness, começa a nos causar estranheza em como nós vivemos. Você começa a perceber quanto a gente não está em contato com a vida comum. Eu tive uma aluna que na segunda semana ela falou assim: Marcelo, isso não está dando certo para mim. Por quê? Ela, porque eu estou pensando muito mais. Na verdade, pessoal, provavelmente ela começou a perceber o que acontece dentro da mente. E hoje ela é uma grande pesquisadora. Grande pesquisadora. Mais alguém? Marcelo, você tinha comentado uma hora você falou coisas que mindfulness não é, não é reestruturação de emoções. Eu entendi muito bem isso, porque teoricamente, quando você pratica mindfulness, você consegue modular essas emoções. A reestruturação acontece, mas não como objetivo. Se eu quiser mudar algo, lembra do elefante branco? Eu vou ficar preso. É muito mais por eu mudar a minha postura frente à coisa que acontece na mudança. Quer ver uma coisa muito interessante? Tem um autor, um médico australiano, eu gosto muito dele, chamado Russ Harris. É um grande nome de terapia de aceitação e compromisso.
E tem um livro dele que no começo ele fala assim, imagina se tudo que tivessem te ensinado estivesse errado. Tudo. Psicólogos, médicos, xamãs, seja. E ele fala basicamente do não fique triste, seja forte. E essas coisas que estão ensinando pra gente. Ou não pense em determinada coisa. Não pense em determinada coisa. Isso é ruim. Na psicologia cognitiva, existem algumas técnicas de reestruturação cognitiva, de mudar a coisa. Principalmente os pensamentos disfuncionais. Então, digamos que você entra em contato com um pensamento disfuncional e você quer mudar. Esse pensamento não é bom. Digamos que você não pode pensar no número 1, 2, 3, sem ser numa situação de contar algo. Você não pode pensar no número 1, 2, 3. 1, 2, 3 é ruim. Você leu o livro sagrado de não sei quem, falando que você não pode pensar no 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. Então, não diga 3 números sem ser 1, 2, 3. Se fosse um livro de uma grande maldição, você acabava de ser amaldiçoado. Por quê? A única maneira de ela me falar outros números é qual? Entrando em contato com 1, 2, 3. Tem que estar lá. Então imagina a grande briga. Não posso pensar. Não quero. Tem técnicas muito famosas. As pessoas ganham muito dinheiro. Muito. E mindfulness age de uma outra. Por exemplo, tem uma coisa bacana. Vocês estão aqui me ouvindo falar por 1h30. E em poucos momentos vocês sentiram o toque do pé de vocês no chão. Agora vocês estão sentindo o toque do pé de vocês no chão. Então, se eu falasse, pare de sentir. Não sinta essa sensação. Você não pode sentir essa sensação. O que vocês acham que ia acontecer? Quando você está querendo dormir, tem aquela gota caindo na pia. Tudo que você quer é que aquela gota diminua, pare. Mais a sua atenção fica lá. Daqui a pouco aquela gota se torna o maior som do mundo. Fico preso. Então, mindfulness ele age, mas por uma outra via. De uma outra maneira. A gente costuma falar que todos os meios de mindfulness é um subproduto de praticar mindfulness. A gente não pratica mindfulness com o objetivo de ter um resultado. Mais alguém? Vamos lá. Ah, sabe uma coisa interessante? Agora ninguém mais está sentindo o toque do pé no chão. Tem algum estudo, alguma experiência com pacientes com toque e terapia mindfulness? Então, como eu estava falando, assim, tem muitos estudos, são 30, 40 anos de estudos. Mas estudos grandes, sabe, robustos, quase todos os estudos você pode criticar de alguma maneira. Mas tem material, tem estudos que mostram o toque, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, é uma dos transtornos de ansiedade. Que é justamente uma das áreas que o mindfulness é recomendado. Onde mindfulness não é recomendado para pacientes em fase aguda de qualquer transtorno. É importante a pessoa estar numa fase mais estável. O transtorno de ansiedade você até consegue trabalhar bem. Agora, a pessoa no meio de uma crise de depressão, não faz isso. A pessoa sob efeito de muito medicamento, faz isso. Porque não tem base. Mas uma pesquisinha rápida na internet você já vai ter muita coisa. Você mostrou os gráficos, né, depressão, ansiedade, pessoas que passaram por isso. Queria saber se, em geral, eles fazem um tratamento associado, são mindfulness associado com tratamento de remédios ou só mindfulness?
E a outra pergunta é a respeito se você já viu algum aplicativo de mindfulness e como é que você nota a opinião sobre isso. Tem pesquisas em todos os modelos. As pesquisas estão surgindo agora, mais de pouco, porque uma das grandes críticas das pesquisas de mindfulness era saber se o efeito é da meditação ou é do grupo. As pessoas estarem sendo ouvidas, sabe? E aí agora eles estão comparando mindfulness e o grupo controle, eles passam por um mindfulness fake. Tem tudo que tem no programa de 8 semanas, menos a meditação. Para saber de onde está vindo o medo. Então tem pesquisas que com o grupo controle e a medicação, ou esse grupo fake, o nome técnico para isso, tem todos os fatores. E aplicativos, eu acho fantástico. Tem alguns aplicativos muito legais. Tem um aplicativo nacional, que eu não vou falar o nome, que é bizarro. Porque eu ouvi uma técnica meditativa lá que pode ser qualquer coisa menos mindfulness. Se você ouvir um áudio de mindfulness, escrito mindfulness, falando sinta a energia cósmica da junção de Júpiter com Marte e Sol. Muito mais provável você pegar, entre em contato com essa dor, perceba essa dor, veja a sua reação frente a ela, mais ou menos por aí. Okay? Mas é muito bacana. O problema é você ter a disciplina sozinho. Para quem quer entrar em contato com um bom programa de mindfulness, tem um livro que foi traduzido do Marco Aurélio chamado Atenção Plena. E é barato. Alguém tem um mesmo? Da editora Sextante. Então é muito bom. Eu li ele hoje. Alguém aqui tinha? Assim, é impossível eu exaurir todas essas coisas dentro de uma palestra. A palavra aceitação, ela é muito usada dentro de mim. Só que a aceitação muitas vezes parece resignação. A vida, assim. E a aceitação em mindfulness, ela tem mais a ver com uma constatação daquilo que está presente e entrar em contato com aquilo que eu posso fazer. Seria uma aceitação ativa. Agora, o que vamos fazer com isso? É entrar em contato com a sua realidade. Posso fazer algo? Vocês não. Mas é sair daqui. Dentro do programa de 8 semanas, a gente trabalha muito mais assim. Faz muito sentido. Na verdade, pessoal, a gente fala de mindfulness. Fala de mindfulness de maneira verbal e muito distante. Muito distante. Muitos profissionais de mindfulness pegam e falam assim, pessoal, vamos sentar e praticar. E aí vai fazer sentido. Você pode ver, para eu explicar mindfulness, eu recorro muito a exemplos, comparações, ideias, para poder fazer um pouco de sentido. Sabe? Imagina se aqui ninguém tivesse comido maçã. Eu ia ter que falar, sabe pera? Ó, não é igual, mas é um grande esforço. E às vezes fica muito distante. Mindfulness é sentido. Só mais duas perguntas. Ou mais perguntas? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Você não pergunta, se você está com paixão por você. Ah, legal. As técnicas de compaixão têm sido muito estudadas na ciência. E eu, particularmente, acredito que é o futuro que a gente está falando.
os resultados são fantásticos. O que algumas pesquisas têm mostrado é que quando você direciona sentimentos de compaixão, de abertura, de gentileza, mesmo para quem você não gosta, você é o beneficiado. Você começa a ter menos. Vou dar um exemplo rápido. Uma vez uma paciente minha estava sentada na minha frente e ela falou assim: Marcelo, eu queria que meu padrasto morresse. Eu odeio. Ele é isso, ele é aquilo. E começou a falar. Eu falei: peraí, só um minutinho. Como que você está neste momento? Muita raiva. Como está o seu corpo? Sua mente? Super agitada. Sentimentos? Muita raiva. Daí eu falei: é fácil você passar um dia assim com raiva dele? Ah, dependendo do que acontecer, passo. O que acontece com o corpo dessa minha paciente neste momento? A mente está agitada. Como está o batimento cardíaco dela? Pressão arterial, os músculos, hormônios do estresse sendo bombardeados na corrente sanguínea. Sabe que se fica muito tempo, é literalmente um veneno, causando inflamações a nível celular. E alterações até genéticas, a genética tem mostrado bem isso. Então eu lembro que eu peguei e falei isso para ela, eu falei: então você querendo que ele morra, o que está morrendo? Não estou exagerando. Então, claro, os programas, as práticas de meditação, na verdade tem um programa, estou querendo ir agora em maio lá, em San Diego, fazer um curso com a Christine Neff. Fantástico. Recomendo que ele leia inglês, entrar em contato com os estudos dela. São livros. Ok, pessoal? Pessoal, obrigado.